Oi, meus lindos e minhas lindas. Bom, hoje a gente vai para mais uma aulinha de matemática. Então, só para a gente relembrar o que a gente estava estudando, vejam só. Para a gente medir as coisas, nós usamos unidades de medida, certo? Até aí, tudo legal? Vocês lembram? Unidades de medida. E elas podem aparecer de várias formas. Até porque, para medir, nós precisamos de várias coisas diferentes. Infelizmente, ou felizmente, as coisas não podem ser medidas de uma única maneira. Então, se eu vou comprar alguma coisa no mercado de farinha, por exemplo, eu chego lá e peço 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, certo? Mas, se eu for comprar leite no rapaz que passa vendendo leite na minha casa, na frente da minha casa, eu vou dizer, eu quero 1 litro de leite, ou 2, 3, não é assim? Se eu quiser saber o tamanho da minha casa, eu vou usar uma fita métrica, certo? Ou uma trena, para poder descobrir o tamanho. Eu não posso dizer que comprei 1 metro de feijão. Eu não posso dizer que Maria mede 5 litros. Como assim, tia? 5 litros, Maria? Então, a gente tem que vai identificando essas diferenças, certo? Então, veja só. Tô aqui com a colinha escolar e na indicação da cola, ó, mostra que ela pesa 10 gramas. Então, grama é a menor unidade do quilo, certo? Depois das gramas, a gente vai para o quilograma. Depois do quilograma, a gente vai para a tonelada. Eu não posso dizer que um elefante tem 2 gramas, certo? Porque o elefante provavelmente vai ter 2 toneladas. Tá ok? Se eu quiser saber o tamanho da minha caneta, eu posso até colocá-la na balança, certo? Mas tem que ser uma balança chamada balança de precisão, porque é nessa balança que ela vai poder pesar coisinhas pequenininhas e levezinhas. Mas aí eu posso querer saber quanto mede minha caneta. E eu vou pegar uma régua, colocar ela aqui, ó, e vou descobrir que essa minha caneta, ó, mede, ó, 16 centímetros, mais de 16 centímetros e meio, quase 17, ó. Tá vendo? Só que antigamente existiam outras formas de medida. O nosso dedo, ó, essa partezinha aqui do dedo é chamada de polegada. Então, a gente antigamente usavam a polegada para medir as coisas. Tia, como é que eu vou medir alguma coisa com a polegada? A tia vai pegar uma coisinha menor, certo? A folhinha do post-it, ó, tem 1,5 polegadas, certo? A minha cola vai ter 1, 2, 3, 4 polegadas. É interessante? As pessoas usavam para medir também a mão. A lá abertinha, ó. O nosso livro de matemática do meu, ó, tem uma mão e 4 dedinhos. Mas vejam só, no meu, com a minha mãozinha aberta, nem é tão mãozinha, né? Acontece assim. E com a de vocês? Como é que acontece? Será que a minha mão aberta é do tamanho da sua? Provavelmente não. Então, o livro de matemática que eu peguei aqui para vocês é um livro do estudante, tá certo? Não é o do professor. Ó. Então, na minha medida, deu um palmo e 4 dedos. Mas na medida de alguém que tem a mão menor, vai dar 2 palmas. Ou de alguém que tem uma mão maior, pode dar só 1 palma. Por isso que foi inventado as medidinhas com a régua. Eu, quando colocar a reguinha aqui, ó, vocês estão vendo? O meu livro vai ter a mesma medida do livro de vocês, porque a gente tá usando uma régua.
e ela tem as mesmas medidas. Agora vejam só, o que é que acontece também, que é muito interessante. As réguas, normalmente, tem 30 centímetros. Essa minha nem tá com os 30 completinho, né? Que deu quebradinha aqui. E como é que eu vou medir uma pessoa com a reguinha de 30 centímetros? Posso? Posso sim. Só que eu vou ter muito trabalho. Então, para isso, existe o que a gente chama de fita métrica. E a fita métrica, ela começa do zero. Ó, como é interessante. Até aqui, ó, ela tá do mesmo tamanhozinho da régua. Estão vendo? 30 centímetros. Mas, essa fita métrica minha tem 1 metro. Existem outras que têm 1,5 metro. E existe umas que é utilizada no material de construção, que é chamado de trena. E essa trena tem até 5 metros, 10 metros, depende da trena, certo? Tem outra coisa interessante. Nós agora vamos ver medidas de comprimento. Então, a gente vai ver milímetro. Milímetro é assim, ó. Esses tracinhos curtinhos que existem entre um número e outro é chamado de milímetro. Centímetro, ó. 1, 2, 3, é o espacinho maior. Centímetro. Metro, certo? E depois do metro, a gente vai ver quilômetro. Por que quilômetro, tia? Porque eu não tenho como precisar a distância de Bom Conselho até Terezinha, por exemplo, usando só 1 metro. Por isso, eles usaram quilômetros, porque senão iam ficar muitos metros. Vejam só, daqui até Terezinha são aproximadamente 13 quilômetros. Transformando esse 13 em metros, a gente vai ter 13.000 metros. Muita coisa, né? É sim. Mas a gente vai aprendendo mais um pouquinho aos poucos, tá certo? Tia tá com muita saudade. Beijo!